Olá, amigos. Este é o programa Fórum de Debate, uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Associação dos Magistrados do Maranhão. O tema do programa de hoje é instigante, interessante até, eu diria. Juiz é Deus? Os nossos convidados para responderem a esse tema central e outras perguntas correlatas são, aqui à minha direita, o desembargador Cleones Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e à minha esquerda, o doutor Ângelo Alencar dos Santos, juiz da cidade de Açailândia e segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pela Associação dos Magistrados, na pessoa do presidente, Dr. Gervásio Santos, do vice-presidente, o Marcelo Moreira, dois grandes amigos, e também, é claro, a direção da TV Assembleia, na pessoa da companheira jornalista Jaqueline Hilve, a toda a equipe também da TV Assembleia. Bom, eu vou começar de uma forma extremamente descontraída, porque o tema, de certa forma, ele é instigante, é interessante, como eu disse na abertura, mas é pesado também. Então, para a gente ficar mais leve, mais solto, uma piada que se costuma contar nos corredores do fórum é que os membros do Ministério Público acreditam que são deuses, mas os juízes, na realidade, é que o são. E essa piada já foi até adaptada também, né? Dizem que os juízes é que acham que são deuses, mas, na realidade, os desembargadores que o são. E eu até pergunto, e os ministros, o que seriam, né? Mas, enfim, é claro que isso é só para a gente descontrair, porque, não por acaso, a gente tem aqui à nossa direita o desembargador Cleones Cunha, que, além de ser um dos destacados membros da nossa corte, é um profundo conhecedor de direito canônico. Olha que interessante, né? Que curiosidade. Mas, na realidade, eu costumo dizer até aos meus alunos que essa piada não passa realmente de uma piada, tanto que o próprio Estado reconhece isso no momento em que diz que todos têm direito ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, o próprio Estado reconhece que o juiz não passa, claro, evidente, de um ser humano e, como tal, é falível. Por isso, ele cria o recurso como uma alternativa para aquelas decisões que se considerem equivocadas dos magistrados. Eu lembro até, já que falei de ministro também, que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, uma vez num debate que nós estávamos participando juntos, diante de um equívoco cometido por ele durante a sua palestra, ele me disse que, na realidade, os nossos erros é que atestam a nossa condição de seres humanos. Então, feita essa introdução, que já está ficando até muito longa, eu começo a conversar sobre esse tema com o desembargador Cleones. Desembargador Cleones, antes de tudo, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo conosco. E daí, o que o senhor acha sobre isso tudo? É uma honra estar aqui, participando do programa, agradeço a Associação dos Magistrados pelo convite. E o que se pode dizer inicialmente é que, nem brincando, nós podemos afirmar que qualquer magistrado, seja ele o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores dos tribunais de justiça, os juízes da capital de São Luís ou da mais remota cidade, comarca do estado do Maranhão, pode considerar a si próprio como Deus, ou pode ser considerado por qualquer ser, qualquer habitante deste país ou de sua comunidade como Deus. Aliás, isso é até, digamos, uma afronta, não só a Deus, como a própria magistratura. Nós somos, sim, agentes de justiça. Nós somos, sim, distribuidores de justiça, mas, por isso, mesmo se considerarmos que justiça é uma atividade divina, distribuir justiça é uma atividade divina, nós não perdemos nunca a nossa condição humana. Por isso que nós somos falhos. Por isso que os tribunais reformam decisões dos juízes. Por isso que os tribunais superiores reformam decisões dos tribunais de justiça, dos tribunais de segundo grau. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes dando a última palavra, reforma decisões dos tribunais superiores. Porque há, evidentemente, essa falibilidade que é própria do ser humano.
E o juiz é, antes de tudo, e continuará sendo um ser humano. Perfeito. Acredito que, sem dúvida alguma, essa é a visão, deveria ser também essa a visão da sociedade. Mas vamos agora ouvir a opinião do doutor Ângelo. Muito obrigado também pela sua presença, segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados, muito nos honra neste programa. Doutor Ângelo, e o senhor, o que pensa a respeito? O desembargador Cleone já iniciou a conversa e a gente tem que, de certa forma, trazer, né, já o pensamento da criação, né? Todo magistrado é um ser humano e todo ser humano, como criatura de Deus, é criatura de Deus e jamais pode o ser, né? Não pode ultrapassar a figura da criação, né? E essa lógica da criação, observando, lendo sobre a discussão que houve sobre determinados episódios, o desembargador até do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Edson Barroso, ele escreveu justamente o título que o desembargador tocou agora. Escreveu que Deus é infalível e o juiz falibilíssimo. Ou seja, nós como seres humanos estamos voltados ao erro, aos nossos equívocos, né? E sempre esses erros e equívocos, na maioria das vezes, são revistos pelas cortes. Nos nossos julgamentos são revistos pelas cortes, né? E diante disso, a gente afirma categoricamente que o juiz jamais pode se sentir ou achar que é Deus em nenhuma das hipóteses, porque nas relações extra-fórum, nós somos seres humanos, nós somos pais, filhos, sobrinhos, temos nossas relações e que jamais pode preponderar uma ordem ou as ações nossas internas de fórum, né? E tocou outro ponto, o fazer justiça, né? O magistrado a sociedade sempre vai exigir do magistrado esse fazer justiça. Quando o magistrado inverte essa lógica de colocar a justiça a seu serviço e não na busca de fazer justiça, ele inverte a ordem e aí ele começa a trilhar por um caminho que a sua, vamos dizer assim, a sua legitimação de autoridade começa a perder perante a sociedade que ele está servindo. Bom, muito bem. A gente vai tentar, então, investigar qual seria a origem dessa falsa ideia, dessa falsa imagem, né, da sociedade com relação ao tema. Eu tenho uma ideia que seria o seguinte: desde dos bancos lá da Faculdade de Direito, quando a gente começa a aprender o direito, a gente começa a sentir um certo poder. Que poder? A gente não vai mais aceitar qualquer coisa que nos diga, porque a gente sempre vai fazer aquela célebre pergunta: onde é que está escrito isso, né? Por que eu tenho que cumprir essa norma, essa determinação? Bom, enfim, no momento em que o magistrado ele atinge o ápice de uma carreira jurídica, que é ter a jurisdição, o poder de dizer o direito, de resolver as lides, talvez esse poder acabe se exacerbando até no nível psicológico, né? E daí que surgiria essa falsa impressão. O senhor acredita que seja mais ou menos por aí, desembargador? Veja bem, todo ser humano tem seus erros, suas qualidades, seus defeitos, suas virtudes. Todos nós temos. Lamentavelmente, alguns têm mais erros do que qualidades, têm mais defeitos do que virtudes. E algum ou outro juiz, como toda instituição que existe, é preciso que se diga, em toda instituição, é no Poder Judiciário, são nos outros poderes da nação, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, são nas instituições como a própria igreja, como as nossas associações, todas as instituições que são compostas por homens, existem homens que têm mais defeitos do que outros e que, evidentemente, desviam a finalidade primeira daquela instituição ou daquele órgão de governo ou daquela associação. O que nós temos que pensar é que o erro de um, o erro de outro, não pode ser a regra e nem se caracterizar que seja a própria instituição.
É evidente que na magistratura, no Poder Judiciário, essas repercussões são maiores. O juiz tem um poder, mas esse poder, ele tem que estar a serviço da população. Todo poder tem que estar a serviço da população. Eu sou juiz, tenho que buscar a sabedoria para praticar bem a justiça. E a busca dessa sabedoria implica na primeira condição. Eu só busco sabedoria se eu entender ou tiver a humildade de que eu não sei tudo, de que eu não sou o dono da verdade. Então, a primeira característica de alguém que quer buscar a prática da justiça deve ser a humildade, para se reconhecer que não é o dono da verdade, que não sabe tudo e que tem que buscar sabedoria para bem praticar a justiça. Então, nenhum juiz, porque tem poder, e nós temos poder, evidentemente, nós decidimos as coisas, nós dizemos quem tem razão, quem não tem razão, nós decidimos com quem vai ficar o filho, nós decidimos de quem pertence determinado bem, nós decidimos quantos anos alguém vai ficar preso ou não vai ficar preso ou absolver. Quer dizer, nós temos um poder muito vasto, mas esse poder não significa ser Deus, não significa ter ou ser divindade. Esse poder tem que estar a serviço da população. Creio, respondendo diretamente, que na cabeça de alguns, pelo fato de ter poder de decidir, que me advém da legitimidade de ser membro do Poder Judiciário, que me advém da Constituição me entregar este poder, esse poder na cabeça de alguns, ou que detém esse poder, ou na cabeça de alguns membros da nossa população, de alguns dos nossos membros da sociedade, achar que porque eu posso decidir, eu posso tudo. Eu não posso tudo. Eu posso decidir as questões, e devo, é meu dever decidir, e bem decidir, as questões que me são apresentadas. Fora disso, deste momento em que eu estou decidindo, eu sou igual a todo e qualquer cidadão. Eu tenho os mesmos deveres que todo e qualquer cidadão. Eu tenho que dirigir meu carro e estar com minha carteira de motorista não vencida e está portando a minha carteira de motorista. Eu tenho que entrar nas filas dos bancos, como todo e qualquer cidadão. Eu tenho que ir no caixa eletrônico e respeitar a fila que está ali. Porque se assim eu não fizer, eu não me comportar assim, como um cidadão em todos os momentos da minha vida, e esse é o dever principal meu, além de distribuir a justiça, eu nunca serei um bom juiz. E quem estiver pensando o absurdo de ser Deus, aí lamentavelmente não vai ser Deus nunca, não vai ser um bom juiz nunca, e não vai prestar um bom serviço à população nunca. Infeliz da sociedade que tiver algum magistrado que pense que é Deus, ou que a própria sociedade pense que esse homem é Deus. Não é nada disso. Nós somos seres humanos como todos, infalíveis como todos. Sem dúvida alguma. Desembargador Cleones, ele então analisou essa possibilidade de qual seria a justificativa para isso, né, doutor Ângelo? Na sua opinião, seria por aí também? Seria nesse sentido, de poder decidir sobre inúmeros casos, decidir liberdade, decidir questões eleitorais que envolvem uma coletividade enorme, questões que a gente entende de fazenda pública, né? Questões do município, às vezes no âmbito até, muitas das vezes, do governo do estado. Então, são inúmeras exigências, né? Inúmeras dificuldades que recaem ao colo do juiz, do magistrado, e que, de certa forma, ele tem que decidir. Mas, na verdade, como o desembargador falou e a gente já confirmou aqui, saindo do ambiente da sua função, do fórum, dos tribunais,
dos tribunais superiores, saindo daquela função, nós temos nossas vidas de ir ao shopping com os filhos, de passear com os filhos, a nossa vida normal, de ir ao médico muitas das vezes, porque a função, o cargo exige tanto tempo nosso dentro de gabinetes e que às vezes, muitas das vezes, como tem se comprovado aí, tem afetado até a saúde de inúmeros magistrados. Então, nós passamos por todas as intempéries, as dificuldades, como qualquer outra pessoa. E isso foi bastante retratado na nossa primeira, até já fazendo aqui, puxando um link para a nossa primeira semana de valorização, no ano de 2013, que foi justamente isso. A associação procurou retratar um dia a dia de um magistrado, né, em que retratou da magistrada no interior e de um magistrado da capital, em que demonstrou indo na academia, indo na igreja, o seu dia a dia no trabalho, visitando os amigos. Então, isso tudo demonstra que, tirando, claro, a responsabilidade que tem o cargo, a exigência que tem o cargo, né, que são inúmeras exigências e cada vez mais se exige do magistrado a sua conduta firme, libada, né, o seu proceder diário tem que ser de forma que ele busque cada dia o que é justo e jurídico, né? Essa compreensão do proceder dele diário, dele dar o exemplo no tratar com os servidores, no tratar com os advogados. Isso é que, na verdade, quando esse pouco, completando quase 10 anos de magistratura, a gente observa que em comunidades menores, onde o juiz está inserido, onde ele participa do trabalho, o que confere, na verdade, a autoridade para ele, o que legitima ele perante os seus, vamos dizer assim, os cidadãos que ele serve, é justamente isso, o proceder dele diário, o agir dele diário. Se o agir dele diário for sempre buscando o justo jurídico, for sempre sempre fazendo com que ele busque sempre prevalecer o primado da lei, isso seja para qualquer um, inclusive para ele mesmo, ele tendo como exemplo, isso daí confere essa autoridade, não autoridade outorgada num documento, mas outorgada perante a comunidade que ele serve. Isso a gente pode ver, como eu falei, nesses poucos 10 anos, quase 10 anos que eu estou completando de magistratura, isso que na verdade confere legitimidade, essa autoridade dele perante a sociedade que ele serve, mas sempre com o viés da responsabilidade que ele tem, como eu já falei aqui, ele tem que servir a justiça e não fazer com que a justiça o sirva. Muito bem, doutor Ângelo. E esse vídeo que foi falado pelo doutor Ângelo sobre o dia a dia de um magistrado da capital e do interior, ele está disponível lá no site da Associação dos Magistrados. É muito interessante, é muito emocionante até. Programa Fórum de Debate, numa parceria com a Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão. Hoje estamos recebendo o desembargador Cleones Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado, e também o doutor Ângelo, que é juiz da cidade de Açailândia e segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. O tema de hoje do Fórum de Debate é juiz, é Deus? No final do bloco passado, desembargador Cleones, eu gostei de uma frase do doutor Ângelo, que ele disse que o juiz ele deve se preocupar em ser justo e jurídico. Eu entendo bem, eu compreendo bem que há uma diferença grande entre esses dois termos, mas eu gostaria que o senhor explicasse ela para os nossos telespectadores. Justo e jurídico. Justo e legal, para ficar mais claro. Isso. A busca da justiça, muitas vezes, a lei não é o que traz a justiça. Nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que está na lei pode transmitir a justiça. Mas nós, magistrados, temos que procurar o justo respeitando a lei. Porque uma das coisas que nós fazemos quando tomamos posse, no nosso juramento, é fazer cumprir as leis. Então nós não podemos estar desrespeitando a lei porque achamos que ela é injusta. Se todo magistrado achar que determinada lei é injusta e por isso não a cumprir, não a respeitar, o que vai acontecer? Nós vamos ser os primeiros, aqueles primeiros que estão descumprindo a lei. Se nós punimos alguém porque descumpre a lei, nós não podemos ser os primeiros a descumprir. Mas muitas vezes nós nos vemos
exatamente numa situação. Isso é legal, está aqui na lei, mas não é o justo, não é o mais correto. E aí, qual decisão tomar? Eu não tenho dúvida, como magistrado, de que eu devo procurar o justo. Essa é a minha atividade primeira. A distribuição da justiça é minha finalidade. Mas existem casos raríssimos, podemos pensar nessa possibilidade. Em regra, o justo está dentro da lei. E assim deve ser entendido. Lamentavelmente, nós temos, por exemplo, a polícia prende, a justiça solta. Isso é um comentário que nós ouvimos no dia a dia da nossa cidade. Por quê? Porque a lei garante ao cidadão determinados direitos. E eu, como juiz, tenho que fazer respeitar esses direitos. O que tem que se fazer? Mudar a lei. Ou, evidentemente, eu digo sempre o seguinte: o juiz solta porque a prisão está mal feita. Isto é, a prisão não foi feita respeitando todas as regras da legalidade. E o juiz, na hora que vê uma regra desrespeitada, ele tem o dever de fazer respeitar a lei. Ou então porque a própria lei diz, em determinadas situações, deve responder o processo em liberdade. E eu não posso negar a ninguém esse direito. É um direito que a pessoa tem. E aí, o que fazer? Aí cabe, evidentemente, uma reflexão da sociedade, através dos seus legisladores, para procurar o melhor caminho para isso. Mas nós temos que procurar o justo, evidentemente, respeitando a lei. Porque todos nós, cidadãos, temos o dever de respeitar a lei. Ficou bem clara aí na explanação do desembargador Cleones a diferença, né, entre ser justo e cumprir ou não as leis. Doutor Ângelo, a provocação que eu fiz ao desembargador Cleones, ela partiu de uma afirmação sua, né, essa distinção entre ser justo e ser jurídico, ser legal. Eu costumo dizer aos meus alunos que o juiz ele não deve ficar preso apenas à lei, porque ela é a principal fonte do direito, mas não é a única, não é? Se em confronto com os princípios gerais, se em confronto com a equidade, com a analogia, com o costume, com o direito comparado, enfim, com todas as outras fontes, o juiz perceber que a sua decisão, se for estritamente legal, será injusta, ele deve modificá-la. É o meu pensamento, evidentemente que não sou dono da verdade. Mas seria esse seu pensamento também? Por isso que o senhor colocou essa distinção? Sim, é esse o pensamento. E de antemão já digo, observem como a função do magistrado é extremamente espinhosa, extremamente difícil. Todos os dias, levando em consideração as partes ali no momento de decidir, nenhum magistrado, no momento de decidir, após ouvir as partes, e muitas das vezes de conhecer as partes numa audiência, no momento de redigir a sua sentença, muitas das vezes a imagem da pessoa está na nossa cabeça, as dores, os sentimentos estão perpassando ali pelo ato de julgar. Então essa dificuldade é enorme. E aí vai o conflito muitas das vezes, né? Tem a lei que dizem que é fria e morta, mas o magistrado, no momento de decidir, e sempre na sua função, tem que ser vivo para que não fique alheio aos problemas sociais e políticos, e também para que não fique alheio às dores, às dificuldades que as partes ali estão à sua frente para que o magistrado venha a decidir. Então, há uma dificuldade tremenda no ato de julgar. E o desembargador foi extremamente feliz, né? Nós, como eu já falei também, nós, magistrados, só somos considerados e vamos ser considerados bons magistrados no momento em que buscamos fazer ou servimos a justiça. Quando não fizemos isso, não seremos considerados bons magistrados, né? Essa autoridade que nos é colocada, que nos é concedida, ela tem que ser sempre nos termos da lei e nunca contra a lei. Então, Heraldo, respondendo diretamente, temos que sempre fazer justiça, buscar a justiça. Quase sempre, na maioria das vezes, em regra, ela se entrelaça com o jurídico, com o legal.
em algumas hipóteses não. E aí é que o magistrado tem que estudar, o magistrado tem que ser humilde para conversar com um magistrado mais experiente, que já enfrentou determinadas situações, todos aqueles pontos em que o desembargador colocou, que são pontos em que o magistrado tem que reconhecer, muitas das vezes, sua dificuldade no ato de julgar e ali estudar, conversar com os mais experientes e aí ter o seu convencimento e decidir de forma justa e jurídica, sempre buscando a justiça. Perfeito. Ainda voltando para investigarmos a origem dessa falsa imagem, dessa falsa impressão de que a sociedade tem de que o juiz seria uma entidade divina, desembargador Cleones, uma outra explicação possível seria o fato de que, para garantir o princípio da imparcialidade, o juiz recebe alguns privilégios, algumas garantias, né? Inamovibilidade, irredutibilidade salarial, enfim, privilégios que são perfeitamente justificáveis para que ele tenha total isenção, total imparcialidade. Mas isso também contribuiria para essa falsa impressão? Não, acho que não. Essas garantias do juiz não contribuem para isso. Eu posso voltar um pouquinho e dizer que, talvez porque essa missão de distribuir justiça, ser o distribuidor da justiça, seja algo divino, nós não podemos ter dúvida disso. Eu, na minha cabeça, tenho bem tranquilo que o exercício dessa função é algo divino. Fazer justiça é algo fantástico, é espinhoso, dá trabalho, temos que buscar, e o Ângelo colocou isso bem, buscar sabedoria que se transmite através de estudar, de buscar os mais experientes, de conversar com os colegas, de discutir os casos. Isso tudo é busca de sabedoria. Mas isso não me leva a ser Deus. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, por exemplo, os profetas, os próprios juízes que estão lá no Antigo Testamento, Salomão, que foi um grande juiz, que nós temos aquela passagem das duas mães que disputavam a criança, e ele dizia, traga a espada, eu vou partir a criança no meio, para descobrir quem era a mãe verdadeira. Isso é uma produção de prova fantástica. Aí a mãe verdadeira disse, não, entrega para ela, eu quero meu filho vivo. A não verdadeira disse, pode partir, eu quero a minha metade. E ele então pôde saber quem era a mãe verdadeira. Salomão, em toda a sua sabedoria, nunca foi considerado Deus, nenhum profeta, nenhum juiz, muito menos nós. Talvez dessa mistificação, juiz tem uma missão divina, juiz tem poder, tudo isso venha a criar essa falsa impressão. E também vamos entender que, lamentavelmente, alguns magistrados contribuem, mas se você pensar, nós somos quantos juízes no Brasil? 10 mil, 15 mil juízes, 16 mil juízes no Brasil. E nós temos um outro doido que faz besteira achando que é o dono do mundo. E isso, evidentemente, não é a regra. Graças a Deus, não é a regra. Por outro lado, falar das garantias da magistratura é fundamental. Quando você diz assim, juiz tem irredutibilidade de vencimentos, juiz tem inamovibilidade, você tem que pensar que isso foram conquistas, e é bom saber disso. No século passado, os juízes não tinham irredutibilidade de vencimento, os juízes não tinham vitaliciedade, os juízes não tinham inamovibilidade. O que acontecia, por exemplo, aqui no governo do Maranhão, na década de 40? Você queria tirar um juiz de um lugar, tirava o juiz. Se o juiz estava ali dando problema ou contra os seus aliados, botava ele para Alto Parnaíba, botava ele para uma cidade menor, rebaixava uma comarca, elevava a comarca, mas tinha todo o poder de mexer com o juiz. Evidentemente, isso era uma agressão
que levava um ou outro juiz a ter medo do próprio executivo. Já pensou com que poder nós poderíamos estar decidindo contra o executivo, por exemplo, contra o legislativo, contra o executivo, se nós não temos as nossas garantias? Qual é a garantia? Eu não vou sair de onde eu estou, que é a inamovibilidade, eu tenho o meu cargo, que é vitalício, eu só posso ser demitido por sentença judicial, tá? E, evidentemente, essa vitaliciedade não significa que eu vou ficar o resto dos meus dias sendo juiz. Eu me aposento, como todo servidor público, aos 70 anos. Mas eu tenho uma garantia de que somente por decisão judicial eu posso perder meu cargo. E a irredutibilidade de vencimentos. Quer dizer, o meu salário não pode ser diminuído. De repente, eu não tenho essa ameaça, eu tenho a tranquilidade que meu salário vai estar ali todo mês. Então eu posso decidir contra os poderosos, contra o Estado, contra qualquer uma pessoa. E se temos digamos, um pobre lidando contra o rico, nós vamos poder decidir se o pobre tem razão, independente do cara ser rico ou não. São essas garantias que permitem que a gente faça isso. Essas garantias são para nós juízes, mas elas são dadas em benefício da sociedade. É isso que se diz. Essas garantias constitucionais dadas ao magistrado são em favor, em última análise, em favor do povo, em favor da população, em favor da sociedade brasileira. Sem dúvida alguma, desembargador, tanto que elas servem para garantir o princípio da imparcialidade. Mas faço a mesma pergunta para o doutor Ângelo. Principalmente a vitaliciedade, não passa essa ideia da divindade, doutor Ângelo? Primeiro eu já quero esclarecer, o desembargador já focou que não são privilégios, são garantias, garantias voltadas, claro, para a função, mas justamente para garantir que o magistrado faça com que a lei seja para todos. No ato de julgar, doa quem doer, a primazia da lei. Para que ele possa fazer isso, para que não retire esse atuar dele conforme a lei e para quem quer que seja, essas garantias têm que existir, como já foi prova de que quando não existiram, elas tornaram o judiciário fraco e, consequentemente, a sociedade fraca, sem direitos garantidos, né? Então, eu de logo, repito e reafirmo que as garantias constitucionais da função do magistrado, da função do Poder Judiciário, no Poder Judiciário, são garantias muito mais para a sociedade do que para aqueles que exercem a judicatura, exercem a magistratura. Enquanto a vitaliciedade vai nesse mesmo sentido. Nós não podemos pensar que o magistrado, por conceder um benefício ou não conceder, dizer o sim ou dizer o não numa determinada decisão, numa determinada pessoa influente, ele possa ser exonerado, ele possa ser, vamos dizer, antigamente como era, demitido. Isso daí refoge de qualquer pensamento de fortalecimento da própria democracia. Pobre da democracia que não valoriza seus magistrados, que não valoriza o poder judiciário em si. Então, a vitaliciedade, mais uma vez, é garantia da própria sociedade, garantia de um julgamento que busque com que a lei venha a atingir ou não atingir a todos, inclusive o próprio magistrado. Como eu falei, o magistrado passa, e quando ele no ato de julgar, ele tem que fazer o justo jurídico para todos, inclusive para ele, se colocando a serviço da justiça e não para que a justiça o sirva. Então, essa vitaliciedade, eu reafirmo, é justamente garantia de julgamento isento, de julgamento para que garanta direitos ao cidadão. Muito bem, doutor Ângelo. Papo extremamente agradável, enriquecedor, um aprendizado de fato, mas é curto também o tempo. Então a gente tem que agradecer agora a presença dos nossos entrevistados e esperar as suas considerações finais. Desembargador Cleontes. Eu quero dizer ao povo do Maranhão uma coisa. Nós temos 300 magistrados do Estado do Maranhão.
E esses magistrados são excelentes magistrados. É evidente que nós temos um ou outro que talvez não devesse estar na magistratura, talvez não tivesse a vocação da magistratura. Mas isso está sendo analisado pelo tribunal em cada caso. Mas a grande maioria, a quase totalidade dos magistrados do Maranhão são homens dignos, cumpridores dos seus deveres. E me permita fazer está aqui o doutor Ângelo, que eu fui corregedor 2 anos, conheço todos os magistrados e posso declarar de público que é um grande magistrado. Como existe ele, poderia citar inúmeros nomes, mas eu vou ficar com o doutor Ângelo porque que está presente. São grandes magistrados que nós temos. Lamentavelmente, nós temos excesso de trabalho, falta de magistrados ainda, temos concurso em andamento, temos nossas necessidades, mas estamos lutando para vencê-las e garantir ao povo do Maranhão a prestação de uma justiça verdadeiramente justa. Essa é a nossa obrigação, o nosso dever, o nosso serviço. Muito obrigado. Muito obrigado também, desembargador. Doutor Ângelo, suas considerações e, mais uma vez, agradecendo sua presença. Eu quero primeiro agradecer a presença do embargador Cleões e do Geraldo aqui, abrilhantando esse momento, esse terceiro programa da Associação dos Magistrados. Eu estou no exercício da presidência e se eu não agradecer os nossos convidados, o nosso presidente, quando retornar, vai puxar minha orelha. Então, estou fazendo o dever de casa, agradecendo desde já os dois, porque é um programa tranquilo e de enriquecedor. E considerações finais sobre o tema. O desembargador Cleões tocou num ponto do corpo de magistrados do Estado do Maranhão. Eu ainda incluo, além de ser dignos, trabalhadores, eu falo que são magistrados corajosos e imparciais. Corajosos no sentido de que não se escondem em conceder ou não conceder direitos. Nesse nosso interior, com inúmeras dificuldades, com inúmeras deficiências, e eu observo inúmeros colegas trabalhando, na sua grande maioria, é claro, tem aqueles que, como em toda e qualquer função, como em toda e qualquer área, tem os seus desvios de conduta que sempre terão que ser analisados de forma pela corregedoria, seja estadual, seja nacional, mas eu falo que a magistratura do Maranhão, formada além de juízes dignos e trabalhadores, juízes corajosos, porque muitas das vezes no nosso estado trabalhamos sem segurança, mas temos que trabalhar, temos que dizer quando tem que ser preso, tem que ser preso, quando tem que soltar, certo? Mesmo com a pressão, muitas das vezes da mídia, até da própria sociedade, mas aí o magistrado tem que mostrar que é corajoso nesses momentos. E não se exige magistrados que se acovardem em momentos como esse, né? E também incluo uma outra, a imparcialidade, porque eu observo que inúmeros colegas meus, inúmeros, não são neutros, não se escondem do ato de decidir. Mesmo com essas dificuldades, eu observo que todos, na grande maioria dos meus colegas do Estado do Maranhão, são imparciais, mas não são neutros. Buscam o ato de decidir e sempre não estão alheios aos problemas que nós enfrentamos na seara social e política. Muitos desses magistrados se desdobram nesse ato de fazer justiça no nosso interior, no nosso estado todo. Por isso que eu observo, e o desembargador falou, os 2 anos que passou na corregedoria, ele conheceu todos os magistrados, as comarcas, a comunidade em que os magistrados vivenciam. E eu tenho certeza disso, que o desembargador viu e sentiu, não só dos servidores, não só dos advogados, mas sentiu dos próprios cidadãos, da própria comunidade, por onde os interiores, os municípios por onde ele andou, ele observou essa conferência, essa doação de autoridade da própria população para com o magistrado maranhense, reconhecendo as dificuldades e mesmo nas dificuldades o fazer justiça diária. Então, minhas considerações finais, eu estou me estendendo muito, é dizer isso, reafirmar que a magistratura do Maranhão é formada de homens dignos, homens e mulheres dignos, corajosos e imparciais, e que dia a dia tem buscado fazer justiça.
Obrigado, doutor Ângelo. Obrigado a você também por ter nos assistido. O programa Fórum de Debate volta na próxima semana. Até lá.